Ok, vamos falar dessa greve dos caminhoneiros, entendendo o panorama geral do que está acontecendo e vendo motivos para não apoiá-la, já que as pessoas estão aderindo sem se questionarem direito sobre o que elas estão abraçando. Faz uma semana que o Brasil está lidando com essa greve, que está afetando praticamente todas as áreas de bens e serviços, da alimentação ao transporte público. Nesse vídeo eu vou dizer tudo o que eu sei sobre o assunto, dando bases econômicas, éticas e legais para pensar a questão. E também pretendo propor soluções para o que eu vou falar aqui, não apenas criticar. Afinal, por que os caminhoneiros estão protestando e trancando vias públicas? São pelo menos 3 motivos, 3 reivindicações que eu vou pontuar agora para vocês. Primeiro de tudo, os caminhoneiros pedem menos tributos. A categoria quer reduzir o peso de tributos sobre o óleo diesel e, consequentemente, diminuir o preço. A segunda reivindicação é pela revisão na política de preços dos combustíveis da Petrobras. Conforme a categoria, os ajustes quase diários são um problema para definir os valores cobrados pelos fretes no país. Em vigor desde julho de 2017, a política de preços atual tenta alinhar os valores àqueles cobrados no mercado internacional. A terceira reivindicação é pela extinção da cobrança de pedágios para eixos erguidos. Os motoristas reclamam que, mesmo quando voltam de viagens com nenhuma carga, os pedágios cobram por eixo, quando deveriam cobrar pelo peso carregado. Afinal, quanto menos peso, menos se danifica as estradas. Agora deixa eu pontuar brevemente o que eu penso de cada reivindicação. A primeira reivindicação dos caminhoneiros pedindo menos impostos é totalmente legítima. A carga tributária no Brasil é realmente alta e é direito de todos buscarem facilidades em suas vidas. A questão é então se essas facilidades são ética e economicamente viáveis. Isso eu vou responder ao longo do vídeo. A segunda reivindicação, que pede por uma revisão da política de preços da Petrobras, é totalmente contestável. Os valores de mercado flutuam o tempo todo, pois essa é a ordem natural das coisas. Quer um exemplo? Abre aí o seu Uber ou 99, peça um carro e fique atualizando a mesma corrida, o mesmo trajeto. Você verá diferentes valores em pouco período de tempo para a mesma corrida. Certamente você verá nesse experimento que os preços mudam, e mesmo assim é um serviço muito superior aos dos táxis. É a famosa lei de oferta e demanda. A questão é então, será que os preços dos combustíveis devem ser tabelados? Até onde eu sei, isso acontecia na ditadura e os meus parentes mais velhos não gostam nada dessa lembrança. A terceira reivindicação de extinção de pedágio para eixos erguidos parece legítima, mas nós não devemos ser ingênuos. Se eles conseguirem, o preço dos pedágios vai subir para todo mundo para compensar esse desconto para os caminhoneiros. É uma obviedade que veículos mais leves gastam menos as estradas. Entretanto, não dá para negar que tem um efeito negativo aí. O que a gente vê aqui num primeiro momento é como essa greve é legítima, pois as pessoas querem lidar com suas vidas tendo de pagar menos impostos e tendo alguma estabilidade na hora de cobrar por seus serviços de fretagem, que é o que os caminhoneiros fazem. Entretanto, essa greve tem reivindicações extremamente questionáveis, para não dizer absurdas, pois elas tendem a perpetrar uma certa anomalia econômica por meio de subsídios. É aí que chega a hora da gente tentar entender o que fez com que essa greve surgisse e abalasse o país. Basicamente, o que os transportadores e os caminhoneiros estão reclamando é que eles não conseguem repassar os custos dos combustíveis para os seus preços de fretagem. Há pelo menos 3 razões para isso, e a primeira é que há um excesso de caminhoneiros no Brasil. No governo Dilma, houve muito crédito subsidiado para que pessoas quaisquer tivessem o seu próprio caminhão, criando uma anomalia que em condições normais de mercado não aconteceria. E o problema do subsídio é aquele ditado: não existe almoço grátis. Ou seja, para você subsidiar alguma coisa, terá que mandar esses custos para o futuro, o que seria a famosa dívida pública, ou retirar dinheiro de outros setores para cobrir aquele que você quer privilegiar. Esse é o famoso trade-off que eu expliquei no meu vídeo Os 10 Princípios da Economia. Outro motivo é que o governo Temer percebeu que, para dar conta da dívida pública, era preciso seguir os preços normais dos barris de petróleo, os preços internacionais de mercado. Aí, em pouco tempo, os combustíveis, que também foram subsidiados pelo governo Dilma, aumentaram seus preços, afetando todo mundo que estava acostumado a esse subsídio e que mais cedo ou mais tarde teria que ser compensado. O motivo final é mais óbvio: a carga tributária no Brasil é muito alta, dado que a população não sente haver retorno dos impostos que estão pagando. Provavelmente é esse o motivo que une lideranças de esquerda ou direita pela causa dos caminhoneiros. E será que a teoria da ferradura explica isso? Para entender tudo isso de modo resumido, o Livres fez essa imagem que eu coloco aí na tela. Bastante didática, explicando a crise do modo certo, vendo a conjuntura econômica. Vocês podem pausar o vídeo para ler melhor a tirinha.
Só que nessa greve tem um detalhe criminoso, a suspeita de lockout nessa parada toda. Lockout é um crime estabelecido por uma lei de protestos de 89, uma espécie de greve dos patrões, que diz que fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador com o objetivo de frustrar a negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados. A suspeita de lockout se dá porque, embora estejam pintando por aí que a greve se deu de uma forma democrática, organizada naturalmente e espontaneamente pelos caminhoneiros, as classes patronais estão exigindo que não haja reoneração das empresas. Ou seja, está meio claro que há sim influência de empresários sobre a greve, pois está muito conveniente. E a razão é simples demais, querem manter os seus privilégios com subsídios puros, passando a conta para a população. Isso não passa de corporativismo. E bom, já que há suspeita de crime nessa greve, o Temer resolveu convocar as Forças Armadas, em nome da Constituição, para então combater essa crise de desabastecimento. Sim, isso mesmo, Forças Armadas. Eu acho que tem que ter um baita motivo para convocar o exército e eu não estou muito convencido de que esse seja o caso. De toda forma, eu tendo a acreditar que sim, e aqui vão algumas razões para justificar o uso do exército no controle das estradas. O direito de ir e vir assegurado pela Constituição está sendo desrespeitado. Assim como há caminhoneiros que querem fazer greve, há também aqueles, que podem ser uma minoria, não importa, querem trabalhar e estão sendo impedidos. Pessoas que precisam transitar entre os estados para poder receber um atendimento qualificado médico em outro lugar, por exemplo, também estão sendo prejudicadas. Milhões de pessoas estão sofrendo em algum nível com o desabastecimento, ficando sem combustível e em outros casos mesmo sem alimento. Isso sinaliza que nós somos um país que não está acostumado a fazer reservas emergenciais para casos como esse. E além das pessoas, muitos animais estão sendo sacrificados. Sim, isso mesmo. Se já é eticamente questionável que animais devam ou possam ser explorados, agora eles estão simplesmente tendo que morrer por falta de ração provocada pela greve. Certamente há outras razões aí, mas essas me parecem mais evidentes para justificar o uso excepcional das Forças Armadas. E vale aqui também combater os oportunismos baratos que estão servindo para muitos políticos angariarem votos nessa treta toda. O primeiro deles é a reclamação de que em outros países a gasolina é mais barata, que tudo isso é culpa do vampirão do Temer. E aí citam os Estados Unidos, a Espanha e mesmo a Venezuela. Gente, deixa eu contar para vocês um segredinho. A diferença no valor dos produtos dos países se explica ou por diferenças de produtividade ou por diferença na política de preços. Em casos como nos Estados Unidos, onde a produtividade é altíssima devido a seguirem as regras de mercado, você consegue ter produtos muito mais baratos, dado que a sua nação consegue mantê-los em abundância. E assim o seu poder de compra é valorizado. Em casos como na Venezuela, em que a política de preços é de controle absoluto sobre os combustíveis, o governo pode decidir os preços dos combustíveis e, olha só, criando outras anomalias econômicas como a gente está vendo na Venezuela. Nós não somos um país tão produtivo quanto podemos ser. E de quebra ainda temos governos populistas preocupados em subsidiar tudo o que eles puderem para angariar votos de pessoas que não sabem o que estão apoiando. Além disso, o aumento de preços é justo na medida em que os recursos ficam cada vez mais escassos, que é o que está acontecendo nessa greve. Aumentar os preços é um incentivo para manter o consumo racional dos produtos. Quando há poucos produtos, como é o caso agora da gasolina, a sua racionalização é uma questão de sustentabilidade econômica. Como vocês viram também, não há razões economicamente sustentáveis para que políticos apoiem essa greve sem que eles estejam sendo populistas, oportunistas e irresponsáveis. No fim das contas, o fato é que a gente está em ano eleitoral. Se a gente não conseguiu passar uma das reformas mais essenciais do país, que é a reforma da Previdência, porque qualquer reforma tributária, especialmente que privilegie uma classe específica, passaria. Essa greve está pedindo por menos impostos. Eu sou totalmente favorável a reduzir impostos, sempre que possível. Corte de gastos me parece, em regra, essencial. Só que o mundo econômico é frio, ele não está preocupado com certo e errado. O mercado é amoral. E é para isso que serve o Estado, para dar algum verniz de moralidade sobre a distribuição dos recursos escassos. Assim sendo, caso o governo facilite para os caminhoneiros, vai precisar dificultar para outros setores, pois certamente não está disposto a cortar gastos públicos. Algo que talvez só aconteça no Brasil quando começarmos a eleger mais lideranças liberais. É como a economista Helena Landau disse lá no Twitter dela.
Pedágios vão subir, governo vai usar impostos para subsidiar diesel, teremos mais cortes em programas sociais e investimentos públicos para bancar isso e assim diante. Se queremos facilitar a vida dos brasileiros e fazer o Estado servir a sua função, que é a aplicação da justiça distributiva sobre os impostos que arrecada, temos, infelizmente, que enfrentar uma realidade inconveniente. Reformas de todos os tipos que afetarão nossa vida no curto e médio prazo, mas que melhorarão ela no longo, precisam ser feitas. E é como o economista Carlos Góes falou também no Twitter dele. Se queremos menos impostos, temos que reformar a Previdência, reduzir o salário do funcionalismo, cobrar mensalidade nas universidades, restringir o acesso ao SUS somente aos mais pobres, privatizar estradas e aeroportos. Será que estamos dispostos a isso? A justiça distributiva nesse caso também foi pontuada pelo cientista político Fábio Osterman, também no Twitter dele. A única coisa que cabe ao governo decidir é se quem vai pagar pelo combustível é quem usa, o que seria adotar o preço de mercado, ou quem não usa, que teria de pagar ainda mais impostos para compensar esses subsídios. Eu não sei vocês, mas eu não uso carro. Enquanto cidadão, eu não vejo por que a minha opção de não usar carro, que ainda por cima é uma opção ecologicamente sustentável, deva custear a decisão de quem usa. Além disso, é preciso discutir ampla e publicamente a privatização da Petrobras, e também discutir o monopólio legal do refino de petróleo pela estatal. Pautas que diversos economistas estão apontando como essenciais para garantir a ampla concorrência no setor e manter uma boa oferta com preços acessíveis dos produtos derivados do petróleo. Nós temos que protestar, sim, mas protestar pelos motivos corretos. Aqueles que justificam tanto pela economia, quanto pela lei e ordem, quanto pela justiça distributiva, tão cara à filosofia política. Enquanto a gente estiver dependente do setor rodoviário, que é responsável por 64% da distribuição de cargas no país, sempre que os caminhoneiros quiserem, eles vão lá, vão se organizar e vão ferrar todo mundo. É preciso ampliar as nossas possibilidades de transporte, abraçando não apenas rodovias, mas metrovias, transporte aéreo e mesmo fluviais. Eu estou definitivamente pronto para abraçar essa abertura de possibilidades econômicas no meu país, admitindo a realidade nua e crua. A questão é, você está?